Pública Esquines. A promotoria pode iniciar a acusação. Então, eu queria começar primeiramente fazendo umas perguntas à senhorita Alicia. São perguntas objetivas, só para resposta mesmo, só para a caráter de desmitificar algumas coisas. Protesto. Peço que faça as explicações antes das perguntas. É Explicações sobre. concedido. Doutora? Apresenta os crimes, promotoria, e as provas que vocês têm contra a senhora Alicia Barcelos. As provas que a gente tem são algumas mensagens no número da própria Alicia, falando referente à lavagem de cuecas. As perguntas que eu vou fazer são referentes a isso. A princípio. Mais alguma coisa para esclarecer? Certo. Ok, certo. Prossiga. Então, senhora Alicia, segundo as mensagens recebidas pela mesma, a senhora lava cuecas e roupas em geral, certo? Sim. Onde fica a sua lavanderia? Não precisa responder. Tudo bem. Qual a atividade principal do negócio da senhora? Não, calma aí, ela precisa responder essa pergunta sim. Por que não? Porque tá irrelevante. Não é irrelevante. É o local que É tá irrelevante. sendo colocado em pauta. Onde que ela lava É todas irre- essas roupas? É relevante sim, ela falou que ela lava. Eu não falei nada. Se ela lava senhora cueca, lava calcinha, ou não? isso é uma pergunta pessoal. É 110 mil. Pra você lavar 110 mil cuecas, você precisa de no mínimo uma empresa de lavagem. Uma empresa que você tenha em diversas máquinas. Então sim é relevante. Tendo em Com vista que não licença. existe um alvará pra isso. Tendo em Olha, vista que o telefone dela. não é Só um relevante. instante, gente, por favor. Certo. Peço que a doutora coloque ordem, por favor. Vossa Excelência. Alguém falou que se ela lava cueca é íntimo? Como é que é? Perdão, porque tinha Perguntaram muita se ela gente lava falando. cueca. Se Não, então. a Gente defesa do céu. tiver alguma coisa para contestar sobre as mensagens. A defesa tem algo a dizer sobre as mensagens? Sim. O telefone dela foi clonado. Não foi. E a defensoria. Aliás, a defensoria não. O promotor não poderia colocar isso nos autos, não foi pedido. Colocar o quê? Mas o telefone Eles não- dela foi clonado, mas pelo que eu entendi agora no começo das audiências, vocês confirmaram que ela realmente lava cueca. Não, Foi se ela clonado? lava- Não você foi clonado? perguntou. Qual a mensagem? Mas Você fizeram fez uma a pergunta pra ela se ela lavava cueca. Ela falou que lava. Se eu perguntar aqui pra qualquer um se lava camisa, se lava cueca, se lava qualquer tipo de roupa, a pessoa vai falar assim. Tá, você lava 110 mil cuecas? Oi? Já lavei na minha vida, eu acho. Não, em uma vez. Pra uma Eu só tô pessoa. querendo entender a questão. Se o Protesto. telefone é clonado, Gostaria que a doutora Não, eu fizesse tô as falando perguntas. agora. Eu peço que ouça primeiro. Eu estou questionando se o telefone foi clonado, como as mensagens são verdadeiras. As mensagens não são verdadeiras e eles não têm pedido nenhum pra ter essas mensagens. Tem sim. Então mostra. Vou te mandar, só um segundo. Não, eu quero saber qual foi a origem das mensagens. Quem passou aquelas mensagens pro departamento policial? Isso daí já foi falado pra senhora que não vai ser dito em audiência pública. E a senhora concordou com isso. Eu concordei com isso, que era o suficiente para iniciar a investigação. Não, a Aqui, senhora concordou não. plenamente que a senhora ia ouvir o depoimento dele caso a senhora pedisse em sigilo. E não em Não, audiência pública. não. Sim, porque tudo isso foi uma coisa anônima. E a senhora sabe muito bem disso. E eu não vou expor um informante meu em uma audiência pública. Como eu tinha dito pra senhora, a senhora poderia fazer as perguntas que a senhora quisesse, mas não em uma audiência pública. E a senhora concordou comigo que a senhora nunca faria com que eu tivesse que expor um informante meu. Rafa, é o seguinte, eu não tenho nenhuma identidade desse informante, vocês não me passaram... É porque a senhora não pediu. Não, deixa eu terminar de falar, você teve o seu momento de falar e agora é o meu. Foi concordado que era suficiente para expedir o mandato de busca e apreensão. Aqui na audiência, quando estamos falando sobre a liberdade da Alicia Barcelos, é completamente irrelevante. É inconstitucional eu aceitar qualquer prova que venha de denúncia anônima, principalmente em tribunal. É E eu nunca inconstitucional falei a isso. senhora... Se eu falei, peço É que você me prove inconstitucional. onde eu falei.
como eu falei. É inconstitucional a senhora ter liberado o porte de arma sem o pedido de um advogado. Olha, Rafa, eu Só vou que a ignorar senhora... o que Não, você a tá senhora não vai falando, ignorar porque porque isso isso já daqui foi... é muito Eu relevante. eu estou ignorando. Não, eu se a estou senhora vai ignorando, ignorar ou porque não, foi uma eu vou atitude falar pra todas as pessoas que estão aqui ouvindo. Porque não é nada irrelevante a senhora falar sobre isso, sendo que, obviamente, a senhora está tomando um lado. É inconstitucional é você querer expor uma testemunha anônima. Eu virei para a senhora e falei o seguinte: caso a senhora queira, nós podemos fazer todo um processo com a pessoa vai vir aqui conversar com a senhora, ela não vai vir mascarada, só que eu não vou expor a pessoa, porque essa foi uma das condições que a pessoa pediu de não vou expor a pessoa a uma audiência pública, porque ela é uma pessoa que tem sim influência nesse meio e eu não vou pôr a vida de um informante meu em risco. A senhora teve a chance de convocar essa conversa com a pessoa que fez a denúncia, mas a senhora não fez. E é muito estranho a senhora pedir isso para mim agora em uma audiência pública, porque o que aparenta para mim é que a senhora quer simplesmente anular um caso por incompetência da senhora. Já terminou? Agora eu vou falar. Primeiro que você está falando de um caso que quando foi decidido você era inferior, foi resolvido com o seu superior, o do Martin Rigg, junto com a Maju, foi acertado isso com os governadores, estava tudo acertado, então não me venha falar o que é ilegal ou não. Se você tem algum problema com os procedimentos que foram adotados naquela época, você reporta para o Martin ou você reporta para o governador. Você não vem questionar isso aqui em audiência em um caso que não é nada relevante para isso. Então a senhora que define o que é Não, olha, você está me inconstitucional. interrompendo de novo, Rafa. Eu vou ser E eu obrigado protesto porque a senhora me a chamou voz de então inferior, pra né? você por... Não, você era de patente Não, a inferior senhora na me chamou época. de inferior. Não, eu falei que a sua patente era Não, inferior tá na bom, época. Eu não tranquilo. vou discutir isso aqui agora. E o Se senhor você me chamou ela de interromper mais uma vez, incompetente. eu vou ser Vamos dar obrigado. precedência ao caso. Eu posso, por favor, prosseguir só com as perguntas? Não, espera. Tudo bem. E olha, assim, eu instruí o promotor a conversar com você, a passar todos os casos que você deveria trazer essa denúncia aqui hoje, e foi me passado que você ignorou tudo que foi passado para você para essa audiência. Então não vem falar que você está surpreso de eu estar pedindo isso aqui agora, porque eu também já Aonde tinha que falado com solicitaram? você isso antes. Aonde que foi solicitado uma audiência com o meu informante? Então, se não tem um informante aqui para comprovar o que você está falando, A senhora tem que pedir pra eu. Isso é irrelevante. A senhora tem que pedir. Que nem olha, a senhora quem tinha que falou que a senhora ia solicitar isso fazer. é o promotor e você que estão interessados no caso. Eu tô aqui para julgar as provas que me estão apresentadas. Entendi, Se vocês entendi. não podem me trazer isso, eu não posso levar em consideração. A senhora não pode levar em consideração uma mensagem que foi retirada do celular dela. E mensagens enviadas do Foi celular retirado do dela. celular. Lembra que a senhora me pediu pra um mandado de quebra de sigilo? Que a senhora me mandou? Aquelas mensagens me chegaram antes do mandato. Você Isso, não então. conseguiu elas com o mandato, você conseguiu elas de outra forma. Então, a quebra do sigilo de dados e telefônicos, ele não é simplesmente. A senhora não falou que era daquele dia em diante. Então, o que foi solicitado Não, pelo eu governo falei foi sim. absolutamente tudo. Não tá escrito, pedido de quebra de sigilo a partir de tal data. Ou até tal Enfim. data. Então, tudo que eu tenho, eu tenho aqui o histórico de tudo. Absolutamente tudo que teve no telefone da senhora Alice, que foi isso que foi o mandado que a senhora me deu. Então, essas Tudo bem, mensagens se estavam você no tem meio. todos esses dados, por que não foi encaminhado no processo? No inquérito que o promotor Robson Marinho me mandou? Por que não tem lá Tá ali. mais mensagens? Eu não preciso de mais, aquilo ali já comprova tudo, absolutamente tudo. Aquilo não me comprova nada. Ah, não Mas te tudo bem. comprova nada? Vamos Enfim, prosseguir. Azula, Pode seguir, por favor, Robson. prossiga. Robson, Oi, perdão, pode falar. pode prosseguir. O juiz liberou. Então, eu só queria terminar as perguntas, que é mais para esclarecimento. Eu perguntei se a senhorita Alice ela lava roupas em geral. Ela respondeu que sim. Não, Eu eu perguntei- não falei que sim, calma. Você Então- perguntou, eu ia falar assim, meu telefone foi clonado. Vocês me Não, disseram mas que eu tô tinha- perguntando se ela lava roupa, não tô perguntando do telefone. É só para responder o que eu tô perguntando. Não, não lavo roupa.
Tá, então aquela mensagem da cueca seria referente ao quê? Quero pedir a quinta emenda. Não entendi? Ela pede Gostaria o direito à de- quinta emenda. Ela não precisa responder nada. Mas a gente tá baseando Isso. tudo na Constituição brasileira, que nem vocês pediram. Quinta emenda não existe na Constituição. Vocês têm que decidir qual das duas Constituições vocês querem usar. Sempre foi usada a mista. Não, não é assim. Você usa qual convém dos dois lados? Não, direito à privacidade de pessoa é comum nas duas Não, constituições. mas não existe a quinta emenda na Não, Constituição brasileira. tudo bem, ele só falou o Então nome você não errado. pode invocar a quinta. Era artigo 5º, ele quis dizer artigo 5º da Ar- Constituição Ela Federal. invoca o artigo 5º da Constituição Federal? Foi isso que foi falado. Você acabou de invocar o artigo 5º. Não foi mais bonito? Falar a quinta emenda? Não, quinta emenda é outra Bom, coisa. mas eu achei mais bonito. E falei assim. Tem alguma coisa pra falar ou o promotor pode conseguir? Olha, Pode prosseguir. ordem prossegue. A cliente não vai responder nenhuma das perguntas. É isso? Depende da pergunta que você fizer. Tudo bem. Então, segundo ela não lava roupas. Ela não respondeu onde ficaria a suposta lavanderia. É, Qual a atividade principal do negócio que ela tem alvará de funcionamento? A Isso ela pode atividade, a responder. atividade principal do negócio dela. Pode responder, Alice. É uma Sobre boate referente ao Bahamas. onde- É uma boate onde a gente faz festas, aluga para eventos, etc. Entendi. O número da denunciada corresponde a 154-8062? Não, não corresponde. Mas o que? Ela mudou de número ou esse número nunca foi dela? Como dissemos, o Esse telefone dela número, foi esse clonado e número... foi trocado. Não, então, esse número existia sim e tava no nome dela, tá? Só pra conseguir constar isso Segundo nos autos. registros, ele foi número é dela. dela desde sempre. Isso. Foi Se solicitado mudou, um novo foi a número. partir de agora. Uhum, exatamente. Tá. Isso, foi clonado. Não, não foi Como clonado. dissemos. Não existe nenhuma prova de que esse telefone tenha sido clonado. Caso vocês tenham alguma prova que esse telefone tenha sido clonado, por favor, apresentar. Então não podemos apresentar essa prova Já porque que vocês consta não com têm o governador. Então, já que vocês não têm prova para tal, então consideramos que não foi É, clonado. Assim, você É, tá pe- você só- precipita essa audiência? Você tá Só- É porque eu acho que a senhora tá meio. Não sei o que tá acontecendo, mas a senhora tá Só- pedindo muitas provas pra nós. Só que quando eles falam que o celular dela foi clonado, a senhora não pede nenhuma prova e aceita isso. Só um segundo, Azula. Excelentíssimo juiz Rafa, eu peço que você se cale pra juíza. Então, na verdade, ela só Fala. precisa tomar um. Ela precisa Tá. pedir as provas pra todo mundo, ao invés de pedir apenas pra acusação. Olha, eu ia pedir sim que a parte de defesa apresentasse essa prova. E assim, eu peço que você fique calado, senhor Rafael, até que seja pedido para você falar, porque senão você é obrigado a dar voz de prisão para você aqui nesse tribunal. Pode tentar. E Harvey, sim, vocês me precisam me apresentar alguma testemunha, alguma prova de que esse telefone foi clonado, porque senão eu não posso considerar apenas a palavra de vocês. Como eu disse, quem tem as provas é o governador e ele não pode interferir aqui no caso. Ele não poderia falar no caso, mas caso perguntem a ele, ele pode responder. Mas Não, ele se seria não uma tá aqui testemunha? hoje, não tem como eu fazer essa pergunta para ele. Se ele não tá sendo testemunha, então o argumento é inválido. É, exatamente, eu não vou considerar que o celular dela foi clonado. Bom, à medida que não se pode provar que o telefone foi clonado, eu já acho plausível a denúncia feita contra a Alicia. Porque se ela fala pra mim que ela não tem, que ela não lava roupa, que ela não tem uma lavanderia, sendo que ela não tem alvará, por que uma pessoa falaria que quer lavar 110 mil cuecas? Porque se eu Protesto? lavo roupa pra alguém, Protesto? oh meu Deus, Tá Por quê? argumentando? Baseado em quê? Ele tá fazendo a pergunta? não, Pra eu ela não ou tô ele mais, tá. eu não tô mais fazendo pergunta porque vocês não se não respondem. recusam a responder. Ele está Eu só tô- na fato, negado. Pode continuar, Robson. Então, uma vez que a pessoa diz que não lava roupa nem nada, como que alguém vai falar que quer lavar 110 mil cuecas? E da mesma forma que se alguém, me colocando no lugar da Alice agora, se alguém vem falar pra mim que vai lavar roupa e eu vou lavar essa roupa pra pessoa, eu cobraria pelo meu serviço. Eu não teria que sacar dinheiro pra pagar a pessoa pra lavar a roupa dela. Isso, pra mim, não existe. Eu não vou pagar pra alguém pra lavar a roupa de outra pessoa.
E nas mensagens consta que ela vai sacar o dinheiro e o suposto cliente diz que pode transferir. Pra que ela ia pagar alguém pra lavar a roupa desse alguém? Termino aqui minha fala. A defesa pode falar agora. Primeiro, boa noite a todos. Tribunal. Eu, Harvey Specter, advogado da senhora Alicia, começa minha defesa. Sem escutar as mensagens, essas mensagens não foram autorizadas a gravar, pois viola a privacidade de qualquer pessoa no artigo 5º, inciso 12. Alego que a violação de mensagem revela manifesta violação ao direito constitucional à intimidade e à vida privada, sendo necessária autorização judicial para gravar conversa e ter a conta bancária dela, sendo necessária a retirada das supostas provas, porque uma vez legal, sendo assim não constitui qualquer crime. Sendo ilícitas as provas, devem ser retiradas do autos É que ela já e falou que e teve que conste no autorização. autos você fica calado É porque eu não protesto. interrompi você. Deixa a defesa falar, É depois Deixa a protesto. você defesa argumenta, continuar. Rafa. Não, é um protesto, é simplesmente isso, do jeito que eles ficaram Protesto baseado em quê? protestando. Não, Acabou mas de ter, quem É, a falaram gente que não- promotoria? existiu a autorização. Acho que vocês não. Vocês querem a gravação? Então, vou continuar falando aqui, porque acho que o senhor não está escutando muito bem de onde eu estou A gente falando. não precisa ficar Sendo, interrompendo o caso sendo igual- ilícitas as provas, devem ser retiradas dos autos. E peço, e falo uma coisa: com muita facilidade pode ter edição e manipulação das mensagens. Agora sim, encerro minha defesa. Pode dar a palavra sobre o mandato que você tinha, o Rafa, pra quebra de sigilo, por favor. Vou mandar. A Novamente, Alicia né? tem isso já, eu não sei se ela não passou pros advogados dela. Você não tem sigilo bancário. Ó, não tem sigilo no meu celular. Tem Você me quebra de mandou, sigilo telefônico e você bancário. me mandou Eu lá. peço que todos os tribunal peçam a permissão da juíza para falar. Pode falar. Que foi me mandado foi um busca e apreensão nos meus carros, tanto que o nome do arquivo que foi me mandado é busca e apreensão carro e busca e apreensão Bahamas. Ô, Mika, eu vou mandar pra Isso você. tá. Olha, no mandato de busca e apreensão que foi expedido por esse tribunal, realmente havia quebra de sigilo bancário e sigilo telefônico, e foi expedido esse mandato, que foi quando a senhora Alicia foi presa por tráfico de drogas. Depois disso, foi adiada foi marcada essa audiência. Parece que a parte da defesa não leu o mandato. Acabei de enviar pra dona Mika aí. Mas a espera aí. questão é E- que os e-mail dela, dados, tá? os dados Mas só uma coisa. Foi falado antes pela própria acusação. Que foi conseguida as provas antes do mandato. Não, querida. Você não tá. sim, exatamente. Não, Rafa, Isso, deixa foi eu aí. falar agora. Não, Ué, eu tô vou falando falar. da gente. Foi isso. Vocês falaram que essa prova que essas mensagens vocês conseguiram com uma denúncia anônima. Isso, Não me exatamente. apresentaram nenhuma prova depois da quebra do sigilo Isso. telefônico e bancário. E nem apresentaram. E, desculpa, excelentíssima juíza, mas nem não apresentaram nem o suspeito, nem o. Aliás, quem mandou as provas. O suspeito tá aqui, que é a dona Alice. Não. O Então suspeito tá aqui. não vejo por que continuar. O suspeito tá aqui. O senhor pediu o suspeito. Por isso que eu o peço a suspeito é retirada sua- dos autos, O suspeito é a sua. Tudo porque bem, não todo mundo constitui sabe que nenhum eu crime. suspeito aqui. Eu expedi esse mandato pela quebra do sigilo telefônico e sigilo bancário e nenhuma informação foi adquirida. E não consta nos autos do inquérito contra a Alicia. Eu não sei se foi falta de comunicação entre a promotoria e a polícia ou falta de empenho em concluir o caso, mas a questão é que essas provas não constam no inquérito. E não tem como ser considerada aqui agora Doutora, eu tenho uma fazer pergunta. a defesa disso sem tempo hábil. Pode falar, Mica. Doutora, a senhora menciona que no processo dos autos quebra de sigilo, pois no mandado em nenhum momento fala quebra de sigilo. A senhora poderia mencionar onde isso é mandado? Tá no primeiro mandado que eu mandei pra senhora, no começo do arquivo, tá mandado de busca e apreensão, classe 15.208, pedido de quebra de sigilo de dados e telefônico. Sim, Mickey, você viu esse mandato e questionou ele na delegacia no dia que ela foi presa. Você Exatamente. estava ciente disso. Na realidade, não me mandaram nenhum mandado, certo? Mas você questionou, certo? Questionei, mas não ouvi.
Mas então como que você questionou uma coisa que você não estava ciente? Questionei a origem do mandado. A senhora Entendi. mencionou na delegacia que tinha feito uma busca e apreensão e que ela seria presa por lavagem de dinheiro. Eu questionei que não havia provas suficientes, então a senhora disse que não poderia me enviar as provas porque era sigilo. Então foi quando eu pedi uma audiência. Foi assim que se iniciou. Não, Mika, eu não falei que ela ia ser presa por lavagem de dinheiro. Eu falei que ela ia ser presa por tráfico de drogas e que ela estava apenas sob suspeita. Inclusive, você me perguntou se ela ia ser considerada como ré já, e eu falei que não, que ia ser só uma investigação. E quem marcou essa audiência fui eu, não você. Eu lhe pedi para marcar audiência. Olha, eu não sei quando, eu não sei. Se você queria marcar uma audiência, você deveria ter um processo para isso, que não aconteceu. Então, eu não vejo Acho que a como é senhora não válido. escutou. Eu lhe pedi para marcar uma audiência. Ok, podem prosseguir. E, excelentíssima juiz, isso não, pelo que eu vi aqui agora, no dossiê que foi enviado, não tem as provas lá, não tem a quebra de sigilo, não me enviaram pelo menos nada. Tá, só pra constar isso. Enfim, como eu disse, peço que seja retirado dos autos as provas, porque assim não constitui nenhum crime dela. Ah, não constitui. Não. Entendi. Ela não tem uma lavagem de roupa que nem ela falou, né? Porque não existe ela só tem uma empresa e nessa empresa ela lava roupa lá nessa empresa? Ela tem Juíza, pra lavar Ah, 110 mil atividade roupas? fim não é pra isso, ela nem poderia, se Exatamente. fosse o Mesmo caso. se ela fizesse, ela não poderia. Então, o mínimo que tem que acontecer aqui é ela mostrar pra gente essa tal lavagem de roupa dela, já que ela tá alegando que realmente isso daí é uma lavagem de roupa e não uma lavagem de dinheiro, certo? Então é o mínimo que eu espero aqui é que ela prove isso, que ela tá fazendo lavagem de roupa, e aí ela mostra pra gente aonde que ela faz essa lavagem, onde que fica o maquinário dela, e mesmo assim, se ela estiver fazendo isso, ela tá fazendo isso de um método ilegal. Porque não existe nenhum alvará, nenhuma empresa dela, no nome dela, ou no nome de qualquer outra pessoa que eu saiba até agora, pelo o menos senhor que tenho Rafa, acesso. Eu uma tô falando, eu tô pergunta. continuando, posso continuar falando do jeito que o senhor tinha falado pra mim? Inicialmente, não, Então, você não pediu vou para a continuar juíza para falando você, Calma, senhor, para te dar a que, palavra. Deixa o delegado prosseguir no que ele estava que não falando. existe, que nem eu tava falando, não existe hoje na cidade nenhuma lavanderia de roupa, pelo menos que eu consiga ver que tenha o alvará. Então eu peço que a dona Alicia ou os advogados dela, que sejam, é, falem pra gente aonde que ela faz essa lavagem, essa suposta lavagem de roupa, já que vocês estão afirmando que ela não lava dinheiro e essas roupas são sim roupas. E gostaria também de uma explicação, por que que ela paga uma pessoa pra ela lavar a roupa dela? Como é que funciona? Olha, antes da defesa falar, eu só queria deixar claro que o ônus de provar que é culpada é da promotoria e do departamento policial. Então, eu já Quem tenho tem uma que coisa provar que legal. alguém é culpado são Ó, vocês. Tá, então ela é culpada de, no mínimo de uma lavagem de roupas ilegal. Porque ela não tem alvará pra isso, e tá provado. Pera, senhora juíza, quem é o promotor do caso? O sou Robson eu, A Marinho palavra Robson. tava estava comigo. falando. Uma Ah, vez que tudo ele bem. pede a Não, palavra, ele pode falar. desculpa. Não, desculpa, é que eu tava pensando que era o Rafa, perdão. Não, fica tranquilo que talvez Você mais deve pra ter frente 10 seja. anos, não é possível. Tô só esperando a defesa responder, tá, dona juíza? Posso dar a palavra um instantinho? Eu, Pode. Robson, Suíza. Eu só queria dizer que as provas que a gente apresentou no dossiê é de caráter da juíza definir se são verdadeiras ou não. A caráter da defesa, vocês precisam provar que é falso, que a sua cliente é inocente, somente isso. Se a minha prova que eu apresentei de caráter de denúncia anônima é verdadeira, isso é a juíza que vai definir. Então Então tudo bem, eu peço que a ela defina. defesa, eu só peço que a defesa apresente um argumento, sei lá, um argumento válido O senhor não que sabe? ela não é culpada. Entendeu? Então, eu apresentei. E qual foi? Que foi clonado? O senhor não estava Foi ouvindo? refutado. Esse argumento foi refutado. O senhor estava ouvindo quando eu falei? Sim, Tava, e estamos até ouvindo. agora não foi Ó, nada. eu vou repetir um texto, um pouco da minha palavra,
tá? Eu peço que seja retirado a suposta, porque a prova é ilegal. Ainda assim, não constitui nenhum crime. As provas que conseguiram antes do pedido são ilegais. Então, você sabe que a prova ela só se torna ilegal caso ela tenha sido adquirida, caso tenha sido acontecido algum tipo de grampo ilegal. Caso exista uma denúncia com tais fotos ou tais mensagens, você sabe que isso é considerado legal, né? Tanto que existem alguns casos que, pelo menos, eu presenciei que eu tenho um amigo meu que ele é delegado em outra cidade, lá em São Paulo, e que um caso de estupro, ele foi levado e foi considerado como culpado por conta de mensagens que a própria pessoa que foi estuprada enviou para a juíza como prova. Então, isso não existia nenhum tipo de mandado, porque a própria pessoa que colocou como prova e não foi a polícia ou qualquer tipo de órgão federal ou judicial que foi lá e fez essa quebra de sigilo ou que fez um grampo para conseguir essa informação antes de uma autorização judicial. A partir do momento que uma pessoa veio até a delegacia com essas mensagens, o máximo que a gente pode fazer é conferir se realmente o celular é da pessoa, se o celular foi clonado. Caso o celular não seja da pessoa, sim, essa prova se torna irregular. Só que a partir do momento que se foi provado que o celular era dela e que o celular não era clonado, eu não estou entendendo ainda aonde que você está falando que foi adquirido de forma ilegal, sendo que foi a pessoa que estava trocando mensagem com ela que apresentou essa mensagem pra gente. Senhora juíza, tem a palavra? Permitido, pode falar. Senhor Rafa, então se eu for lá e fizer uma denúncia anônima agora sobre você, isso vai ser investigado? Sim, E vai haver tudo isso? sim. Tá. O senhor aqui tá falando que eu posso, com uma denúncia anônima, acontecer tudo isso, mas sem antes investigar a minha vida? Sem antes você saber se eu tô falando pode ser verdade? Pode perguntar de novo, que eu acho que eu não entendi. Por exemplo, imagina que eu sou uma pessoa ilegal. Faço a denúncia sobre você. Tá. Você não verifica isso? Pra ver a veracidade do caso? Sendo que pode ser manipuladas as mensagens? Então, se alguém Posso te manipular as responder? mensagens. E Posso se te alguém responder? manipular as suas mensagens? Posso te responder? O senhor acharia certo o senhor ser preso? Posso te responder? Pode, claro. Caso você queira, eu chamo um perito criminal aqui para ele analisar as mensagens. E outra coisa é que o senhor me perguntou. Caso essa mensagem tenha vindo para a delegacia, né? Seja feita com o meu número e o meu celular não está clonado, sim, isso vai ser considerado como prova. Tá? Já que o senhor fala tanto, é porque assim, na verdade, não sei se você sabe, mas a gente está introduzindo a perícia criminal na cidade, tá? No momento a gente só tem o perito-chefe, que é o senhor Douglas, antigo delegado, e a gente não fez tudo isso porque no momento ele não está ativo na cidade, tá? A perícia criminal não está ativa na cidade. Mas sim, no momento, como nós não temos um perito criminal, a não ser que o senhor consiga me provar que essa mensagem tenha sido adulterada, acho que está bem claro o que está escrito na mensagem. E eu só gostaria de falar, só um adendo à minha fala anterior, senhora juíza, é que denúncia não é ilegal. Nós Tá, não hackeamos o celular dela, e sim foi uma denúncia. Somente, tá. ok? Ok. Vou falar mais alguma coisa aqui. O senhor verificou a pessoa que te enviou essas denúncias? Em que Você sentido? conhece? É um amigo próximo, algo do gênero? Não, não é um amigo próximo, não. Tá. O senhor verificou ele, nome, antecedentes? Sim. E aí? E aí? Ele tem antecedentes criminais? A identidade dele não é. Simplesmente eu não posso falar a identidade dele pra vocês. Então todo o Não, não histórico precisa me dele. falar. Então todo o histórico dele, a partir do momento que eu falar que sim ou que não, vocês conseguem descartar algumas ou outras pessoas. Não, Então, tem eu bastante gente prefiro. na cidade. Tem Tem. bastante gente na cidade. E E eu quero tem. saber Então, se o o senhor senhor não me deixou checou. O senhor responder. O checou? senhor me fez a pergunta e o senhor não deixou responder.
Agora quem tá escapando das perguntas é Sim, você. eu acabei de falar pro senhor que sim, eu verifiquei. E que não, eu não vou falar pro senhor se ele tem ou não, porque, que nem eu acabei de falar, eu não vou expor a identidade do meu informante. E a partir do momento que eu falar que sim ou que não, vocês conseguem excluir uma parte da população ou outra, para conseguir descobrir quem é esse meu tal informante, tá? É... Você tem mais alguma pergunta? Eu acho que aqui tanto a juíza, né, quanto todas as pessoas que estão aqui no tribunal pode ver que agora ele está escapando. O Qual a senhor... procedência dessa denúncia? Quem foi que denunciou? Isso é muito difícil você analisar a prova, sendo que a gente não sabe o histórico da pessoa que está denunciando, se a pessoa é limpa ou não é. Ó, nós temos hoje aqui na audiência 47 pessoas, certo? Que estão Eu vendo você vou, passar eu posso, vergonha. não, ô, dona juíza. Eu vou falar agora, posso falar? Não, só quero concluir meu raciocínio, eu só peço pra senhora Ah, pedir pra ele parar de me interromper, por favor. sim, pode falar, ninguém vai te interromper. Tá. Existem 47 pessoas aqui nessa audiência da cidade, tá? Considerando que na cidade cabe em torno de 64 pessoas, né? É, e desconsiderando que mais ou menos 5 pessoas estão realmente falando alguma coisa, estão na audiência em si, o resto são todas pessoas, sobram 42 mais ou menos. E imagina que uma pessoa quer fazer uma denúncia anônima aqui. Uma pessoa está aqui nessa sala, na sala de audiência, e ela quer fazer uma denúncia anônima. Imagina se eu falo pra você aqui que a pessoa que fez a denúncia é, não tem uma ficha criminal. Imagina o que essa pessoa vai pensar. Pô, eu já consigo excluir muita gente. Imagina se eles conseguem chegar em mim se eu fizer essa tal denúncia. Eu não vou, simplesmente não vou, peço desculpa, mas eu não vou expor a identidade de uma denúncia anônima. Uma denúncia anônima, ela é feita de uma forma anônima por um motivo. E o motivo é porque essa pessoa não quer a sua identidade na mão de outras pessoas, tá? Principalmente porque um crime de lavagem de dinheiro é uma coisa que está envolvida com provavelmente máfias, gangues e coisas do tipo. E imagina se essa pessoa, se as gangues que podem ser aliadas dessa suposta lavagem forem atrás dessa pessoa. Acho que assim eu consigo explicar um pouco para vocês o porquê eu não posso quebrar o sigilo de uma denúncia anônima. E ninguém, nenhum policial, nunca vai quebrar um sigilo de uma denúncia anônima. Exatamente para não acontecer nenhum tipo de vingança com essa pessoa ou qualquer coisa do tipo. Então o senhor acha que. Olha, senhor Harp. Não, deixa eu falar agora, Harp. Tudo bem. Senhor Harp. Eu acredito que o senhor está equivocado, porque, assim, no direito, a lei penal considera crime a denunciação caluniosa e comunicação falsa de crime. É previsto no Código Penal, artigos 339 e 340, o que implica que a exclusão do anonimato no processo, o que implica a exclusão de anonimato no processo criminal. Isso acontece porque preceitos legais citados prevê a individualização de quem faz comunicação de crime, a fim de que possa ser punido no caso de atuar de forma abusiva ou ilicitamente. Entendo que nada impede a prática de atos iniciais de investigação por parte do Departamento da Polícia quando chega uma delação anônima nas mãos de vocês, uma vez que a comunicação apresenta informações de certa gravidade que contenha dados capazes de possibilitar diligências específicas para a descoberta de alguma infração. Mas esse caso está sendo. Então, eu não vou poder considerar isso que vocês estão me falando se não tem alguém aqui para atestar essa denúncia. É previsto em lei que denúncia anônima não deve ser considerada em tribunal, porque a pessoa não está aqui para falar sobre juramento. Então, sim, se uma pessoa vai fazer uma denúncia no seu departamento e ela tem medo de se expor aqui, é porque alguma coisa está errada, porque se a pessoa tá fazendo uma denúncia, ela não deveria ter medo de se expor. E é trabalho da polícia proteger as testemunhas. Então a senhora tá falando que eu tenho que expor a minha testemunha, tá? Sim, E, se e eu, você quer que o. Não, deixa eu falar. Se você quer que aquelas mensagens sejam válidas nesse tribunal e que seja considerada essa denúncia, sim, a pessoa tem que aparecer. Porque senão não tem caso. É como se não houvesse denúncia e não houvesse pessoa para testar que realizou essa denúncia. só um segundo que eu só tô confirmando um negócio, só um segundo.
E assim, até agora, a promotoria e o departamento de polícia não provou a ligação entre lavagem de roupa e lavagem de dinheiro. Não, pelo amor de Deus, uma pessoa paga pra lavar dinheiro. Ela realmente, a senhora está acreditando, a senhora tem isso na sua cabeça que a pessoa vai pagar alguém pra lavar a roupa dela. Eu não tô aqui pra acreditar nada, mas eu também Não, não tô não, aqui pra não, supor. Se acho que a vocês senhora não estão é boba. supondo. Eu acho que Olha, a você senhora tá não é me boba. interrompendo. Se você. Não, eu realmente não sou boba, mas você não pode vir aqui só supondo e querer que as suas suposições sejam suficientes pra mim. Se você quer que esse tribunal seja valide o que você está me dizendo, que lavagem de roupa é lavagem de dinheiro, você tem que provar isso. Então, se a senhora puder ir comigo ali numa sala, eu trago uma pessoa pra fazer isso pra senhora, pra falar exatamente isso pra senhora. Eu só não vou fazer isso em audiência pública. É só a senhora me autorizar isso agora que eu tenho um informante que a senhora conhece ele provavelmente e que ele fala pra senhora isso, exatamente isso. Eu só não vou expor ele na Irrelevante. audiência pública. A senhora quer? Olha, Rafa, eu acabei de falar a lei pra você, ele tem que estar em audiência pública. Não, 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 não. E não Ele não consta tem que no estar em laudo. audiência pública. Eles não têm que estar em uma audiência pública. A senhora pode fazer uma audiência pública ou privada. Ele não Senhora tem que juíza, estar em E uma qual que é o audiência seu embasamento? pública. Qual que é o seu Na embasamento? lei, ele não precisa ter uma audiência Qual pública. lei? Nem Me fala o toda, número da lei. nem toda audiência Me é fala o pública. número da lei e você prossegue. Mas, senhora, não é possível. Me A senhora fala o acha que número da todas lei. as Se você leis têm tá que ser em simpatizando. audiência pública? A senhora nunca viu uma audiência fechada na vida? Harvey, pode excluir dos autos as mensagens. A Não vai senhora. ser Então eu válido vou nesse pedir tribunal. aqui um outro juiz, por favor. Porque, obviamente, ela não sabe as leis que ela está falando. Ela não sabe Cabe que existe, recurso. ela não sabe que existe uma audiência fechada. Rafa, me A cita senhora leis. não Me sabe cita que leis. existem audiências fechadas, é isso que a senhora está falando? mas essa audiência tá aberta. Então é isso que eu estou falando, é só a senhora Rafa, fechar que eu eu já te apresento. falei que eu iria te prender por desacato. Eu estou te fazendo uma pergunta. Me mostra essa lei. Eu te mostrei a lei que está falando que depoimento anônimo não é válido no tribunal. Cadê você me mostrando a lei O quê? falando que é válido? Qual lei que a senhora quer? Denúncia anônima. De- Onde denúncia anônima Não é tô falando de válida em denúncia, mas tô tribunal. falando de audiência fechada. Deus, mas isso é uma audiência pública. É Como que a gente simples vai a senhora fechar? fechar a audiência e eu apresento Isso aqui é uma pra senhora audiência exatamente pública. todas as pessoas. Me perdoa, me Olha, perdoa. foi informado para você, Rafa, que deveria ser citado o nome da denunciante para já estar nos autos. Como não está, eu não posso aceitar que ele venha falar numa audiência pública de forma privada, sendo que nem estava no processo que foi encaminhado para esse tribunal. Você poderia ter feito isso muito tempo antes, que houve um tempo de 3 semanas para se preparar para essa audiência. Não, a senhora marcou a audiência quando? Eu A tive lista 3 foi semanas presa por. pra eu me preparar pra audiência. Quando que a senhora. Olha, as mensagens foram excluídas dos autos. A defesa pode continuar. Então eu peço que seja arquivado por causa das. As medidas de proteção requeridas pelo vídeo. Você quer que eu fale aqui pra senhora a lei? Ô, Rocha, tá dando retorno. Lei número 9.807, de 13 de julho de 1999, artigo 1º. A senhora conhece? Com licença, juiz, eu posso continuar? A senhora pediu a lei, eu acabei de falar a lei pra senhora. Só um segundo, assim como você pediu. Pode repetir o número da lei, por favor? Lei número 9.807, de 13 de julho de 1999.
Tchu, tchu, tchurururu. Ai, ai. Caso a senhora queira remarcar essa audiência como privada, Não, não como quero remarcar, não. fechada. Eu só quero Se- dizer uma se- coisa, que essa lei que você me citou, Hum, é assim, não adianta citar só a lei inicial e ignorar todos os requisitos que ela tem. No hum, artigo 3 está falando que em caso de urgência e levando em consideração a procedência, a gravidade e a iminência de coação ou ameaça, a vítima ou testemunha poderá ser colocada provisoriamente sob a custódia do órgão policial, pelo órgão executor, no aguardo da decisão do Conselho Deliberativo com comunicação imediata a seus membros e ao Ministério Público. uhum. Até onde eu sei, a polícia não ofereceu essa segurança para ele e até o momento não me Ele tá informaram. sob segurança. Então, mas não tá nada formalizado. Eu não sei disso, eu não sei o nome desse denunciante e eu não vou considerar aqui nesse Com tribunal. licença, juíza. Vocês- Não, se você queria que fosse considerado, você deveria ter se preparado para isso. E não ter ignorado os diversos avisos que a promotoria e que eu também dei, avisando que denúncia anônima não ia ser considerada no tribunal. Então, a senhora tá falando que eu não fiz isso, só que não é da sua alçada falar se eu protejo alguém ou não. É da polícia. A polícia sim protege ele, porque podem ter vazamentos, do mesmo jeito que aconteceu no dia do mandado, que vazaram as provas e as únicas pessoas que tinham as provas eram a polícia. Desculpa, a polícia não. Vou ser muito mais específico. Eu e a Chloe, que era minha tenente e agora é minha subdelegada, e a senhora. E as provas vazaram. Então, tá bem encaminhado aqui para todo mundo que veio aqui ver de como que isso daqui. Todo mundo já sabia antes de entrar nesse tribunal qual que era a decisão da senhora. Porque a senhora. Não sei se Com a licença, senhora o senhor falou tá pra alguém alegando ou não. algo? Sim, a gente, inclusive tem algumas investigações sendo feitas. Não estou alegando, não estou afirmando. Só isso que eu falo Você aqui. tá questionando a minha E decisão. na verdade, cabe ao Ministério Tá Público, contando junto com a nesse polícia, tribunal. cabe ao Ministério Público, junto com a polícia, fazer toda essa proteção, tá? Como não tem o Ministério Público, cabe apenas a polícia fazer toda essa proteção que está sendo feita Não, sim. existe o Ministério E, Público sim. Eu só quero fazer uma pergunta. então, Você tá fazendo continuando, medida protetiva sem continuando, Ai, não, medida Rafa. protetiva não, é investigação criminal, é bem diferente de medida protetiva. Com licença, só uma pergunta pro Rafa. Você tá investigando a juíza? Eu Ou falei o nome alguma coisa dele? do gênero? Porque você tá falei o nome mostrando que dela? sim. Como você Eu mesmo. falei o nome dela? Podem Como, prosseguir. como Eu você. falei o nome dela? Primeiro, o Eu senhor falei abaixa o a nome voz dela? nesse tribunal. Eu falei o nome dela? Tribunal. Essa Juiz, eu questão peço a tá palavra. resolvida. Se mais alguém tiver alguma coisa para acrescentar, eu peço que peça a palavra agora. Posso pedir a palavra? Pode. Obrigado. A denúncia anônima sozinho não serve para embasar a abertura de inquérito nenhum. Só para deixar isso bem claro. Porque a gente precisa com o objetivo de apurar a veracidade das informações obtidas anteriormente. Anonimamente, perdão. A palavra. E peço também a você, juíza, que veja se o senhor Rafa está investigando a sua integridade ou algo do tipo. Isso não convém, isso convém apenas à polícia e ao Ministério Público. O senhor tem que pedir a palavra para ela primeiro. Muito obrigado. Rafa, o que não convém é você questionar uma decisão que ainda nem foi dada e questionar minha moralidade nesse tribunal. Mais uma dessa, você vai ser presa. É você preso com qual justificativa? Abuso de autoridades acata funcionário público. Não, na verdade eu não desacatei a senhora. E em momento algum. E Eu outra estou em coisa, audiência. abuso de autoridade. Tribunal. Abuso de autoridade, que a senhora precisa ler um pouquinho mais sobre abuso de autoridade. Não, peço a você que respeite mais um pouco esse tribunal, porque ele não vai aguentar outros desrespeitos da sua parte. Bom, juíza, eu Porque você peço está que. interrompendo e gritando no meu ouvido já faz mais de 20 minutos. É que Com parece que a licença, senhora juíza. não ouve. Eu peço então o encerramento aqui da audiência, por conta de quanto tempo mais a gente vai ficar esperando para as pessoas ficarem abrindo o livro jurídico e ficarem citando leis vagas. Foi falado no começo. Posso falar, juíza? Desculpa. Eu gostaria de saber se a promotoria tem mais algo a acrescentar nessa audiência. Sim, tem. Então a promotoria que fale. Não, por isso que eu tô pedindo a palavra. Posso Pode falar? falar. Então, no começo dessa audiência,
foi comprovado, inclusive foi falado de que ela lavava roupa. Ela lavou alguma coisa. É isso que eu estou falando. Independente se a senhora vai considerar isso como lavagem de dinheiro ou não, ela confirmou que ela faz lavagem de roupa. Então eu vou pedir para a senhora exatamente um alvará dando essa permissão para ela fazer a lavagem de roupa, que acreditou que não existe. Então, a partir do momento que não existe, ela está usando provavelmente um alvará que foi feita para outra finalidade, né? E eu peço realmente que a senhora me fale. E a senhora, eles acabaram de falar que eles lavam e a senhora está falando que não existe veracidade na mensagem. Tá escrito na mensagem exatamente o que eles confirmaram no começo da audiência. Se a senhora não juíza? ouviu, se a senhora não ouviu, eu posso mandar para a senhora a gravação. Senhora juíza, eu posso falar? Não, o que eu tô questionando pra promotoria aqui hoje é o que implica lavagem de roupa com lavagem de dinheiro. Lavagem de roupa pode ser para qualquer outra atividade ilícita. O que faz a polícia ter tanta certeza que é lavagem de dinheiro? Por conta Não de qualquer outro informante nosso que eu falei para a senhora, que caso a senhora queira ir em algum local fechado, que apenas a senhora tem que saber isso, apenas a senhora tem que saber a identidade da pessoa. E eu apresento essa minha testemunha para a senhora. Isso deveria ter sido providenciado antes Não, da não, a senhora audiência. nunca Não adianta pediu isso ser para mim. agora, mas era Isso é trabalho da deveria ter um promotoria. interesse com a promotoria de resolver esse caso. Se vocês não fizeram o trabalho, eu não posso fazer É nada. simples, é só a gente ir na sala da Olha, você me senhora. interrompeu, Rafa. Eu vou encerrar essa audiência. A senhora está encerrando a audiência. Eu estou encerrando a audiência. Então. Diante do apresentado nesta audiência, declaro a senhora Alicia Barcelos inocente da acusação de crime de lavagem